Oi. Agora precisamos voltar a nossa atenção à consideração dessas palavras no próprio Novo Testamento. Nós temos que considerar os adjetivos correspondentes, o adjetivo de Sofia, sofos, tá? O adjetivo de frunesis, prudência, pronimos, o adjetivo de sunesis, entendimento, é sunetos, tá? Apocalipse 5,12, a sabedoria pertence a Deus. Jesus fala da sabedoria de Deus, Lucas 11,49. Paulo também fala da sabedoria de Deus, Romanos 11,33. E da sua multiforme sabedoria, Efésios capítulo 3, versículo 10. Conhecer a Deus é a única sabedoria verdadeira, Sofia. Que não é a única verdadeira, porque tem as duas que a completam, mas conhecimento das coisas do alto é Sofia. A sabedoria é a característica de Jesus, Apocalipse 7,12. Jesus crescia em sabedoria quando era um menino em Nazaré, Lucas 2,40 e versículo 52. Quando ele pregou em Nazaré, o povo perguntou onde ele adquiriu aquela sabedoria, tão evidente nas suas palavras. Mateus 13,54, conforme Marcos 6,2. Ele próprio é sabedoria de Deus, segundo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e versículo 30. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, Colossenses 2, versículo 3. Jesus é a sabedoria, porque veio trazer-nos o conhecimento de Deus, a única sabedoria que é importante. A sabedoria é o fator distintivo dos homens que foram grandes. Salomão tinha sabedoria. Mateus 12,42, conforme Lucas 11, versículo 31. José tinha sabedoria, que o conservou no caminho certo e o colocou numa posição de grandeza no Egito. Atos capítulo 7, versículo 10. São Lucas falando isso, não é? Moisés foi treinado na sabedoria, Atos 7, 22. As qualificações dos primeiros oficiais da igreja, tá? Os 7 diáconos exigiam que fossem homens cheios do Espírito Santo e da sabedoria, Atos 6, versículo 3. Estevão tinha uma sabedoria com a qual confundiu os judeus nos seus debates com eles, Atos capítulo 6, versículo 10. Os profetas e os sábios são classificados juntos, Mateus 23, versículo 34. Um homem é verdadeiramente sábio quando conhece a Deus. Agora, para você, meu irmão e minha irmã, a sabedoria é a marca do cristão. Jesus prometeu que daria aos seus seguidores sabedoria para que pudessem enfrentar seus inimigos e perseguidores, Lucas 21, 15. A oração de Paulo foi para que Deus desse ao seu povo sabedoria e prudência, aquela carta circular em Efésios capítulo 1, versículo 8, que circulava pelas igrejas da Ásia. Que Deus lhes desse espírito de sabedoria, Efésios 1, versículo 17. Sabedoria é o objeto das orações e do ensino de Paulo, Colossenses 1, versículo 9 e Colossenses 1, versículo 28. O cristão anda na sabedoria, Tiago 3,13. O cristão tem a sabedoria que lhe dá resposta aos seus opositores e solução aos seus problemas. O cristão é sábio para aquilo que é bom, Romanos 16, 19. A sabedoria, meu querido e minha querida irmão e irmã, está ligada com a oração. O Espírito Santo e Deus, os 7 deviam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, Atos 6,3. Deus a dá ao homem que tem falta dela, Tiago 1,5. A verdadeira sabedoria é celestial, Tiago 3,15. Quando falamos de verdadeira, logo se tem uma falsa, não é? Então temos que tomar cuidado. E já vimos que Paulo ora para que a sabedoria seja dada ao povo de Deus, Efésios 1,17, Colossenses 1,9.
A palavra da sabedoria na pregação é o dom do Espírito. 1 Coríntios 12, 8. A única sabedoria que importa não é uma descoberta do homem, é um dom de Deus, não é? Embora seja assim, não deixa de ser possível ensinar a sabedoria, pois Paulo esforça-se por ensiná-la. Colossenses 1, 28. Eu costumo dizer que todo cristão salvo sobe o primeiro degrau da escada. Sobe o primeiro degrau da escada. Agora ele precisa, em cooperação com o Espírito Santo, não que o Espírito Santo precise da colaboração humana, tá? Segundo Filipenses 1,6, diz que Deus começou uma boa obra em nós e é fiel para completá-la até o fim, e ele completa através do seu Espírito Santo, mediante a sua palavra, não é? Não é? Então, é possível sim nós aprendermos a sabedoria de Deus. E nós aprendemos a sabedoria de Deus mediante a oração, mas principalmente mediante a leitura da palavra. Não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu tenho conhecimento, mais eu tenho experiência, e eu vou subindo os degraus da escada. Assim eu vou cooperando com o Espírito Santo no meu crescimento espiritual e adquirindo mais e mais sabedoria. Não é assim? Eu tenho que explicar para vocês que quando a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, quando fala palavra ali, não é palavra logos, é palavra rema, tá? Porque na língua portuguesa ou na língua grega nós tínhamos duas palavras que descrevem a palavra, ou melhor, duas palavras que descrevem a palavra na língua grega, ou seja, a palavra logos e a palavra rema. Palavra logos é o próprio Cristo, é a palavra criativa de Deus, é aquela palavra que se expressa em São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. E a palavra rema é aquela palavra revelada de Deus. Como é que eu posso ter revelação de Deus se eu não buscar conhecer Deus através da leitura da palavra, através da leitura da Bíblia e através da oração? Então, nesse sentido a gente pode sim ensinar e buscar a sabedoria, pois Paulo se esforçou para ensiná-la. Colossenses 1, 28. Há um desenvolvimento na sabedoria, porque Paulo fala a sabedoria entre os cristãos maduros, não é? 1 Coríntios 2, versículo 6 e versículo 7. Claramente é um crescimento na sabedoria, embora a sabedoria não seja uma descoberta da mente, não pode ser obtida sem o esforço ativo dela. Interessante, não é? Seja um cristão preguiçoso, então, para ver se você vai adquirir essa sabedoria. Ela está em você, ela precisa ser cultivada, ela precisa crescer, ela precisa ser regada, ela precisa ser trabalhada, e isso é com você e comigo. Deus abençoe tua vida. Continuaremos logo depois.